Bom, a gente já está mais ou menos 20 anos buscando a agilidade, buscando melhores formas de se desenvolver software, né? Então, 20 anos já se passaram e a gente continua ainda nessa busca. Vamos ver algumas coisas que tem emperrado nessa busca, e essa aqui é a discussão da palestra de hoje. Bom, o Manifesto Ágil é o que rotula, digamos assim, o que é a agilidade, né? Tanto que os métodos que hoje a gente chama de métodos ágeis foram rotulados devido ao Manifesto Ágil, que veio depois desses métodos, né? Então são 4 valores e 12 princípios que tem o Manifesto Ágil, e a busca incessante por agilidade está em estar alinhado a esses 4 valores e 12 princípios, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção, que trouxe essa reflexão para montar essa palestra, foi o relatório do State of Agile desse ano, que me mostrou a questão do aumento pelo foco na parte técnica dos times, né? E isso tem trazido uma busca maior por agilidade, um crescimento de 12%. E é em cima disso que eu trouxe a reflexão, porque na minha visão, uma das coisas que emperra bastante os times, e é os times que eu tenho contato, não só nos treinamentos, mas no dia a dia, é a questão da parte técnica e algumas coisas em cima da comunicação. São duas coisas que emperram bastante os times aí de ter uma produtividade e entregar mais valor para os clientes. Então, ao longo desses anos, as empresas, os times aprenderam muito, né? E muita coisa começou a ser aplicada, tem bastante coisa sendo aplicada, mas boa parte dessas coisas que têm sido aplicadas, né, de tudo isso que a gente tem aprendido ao longo desses anos, está bastante direcionada a técnicas em termos de processo, como Scrum, Kanban, Safe, práticas de Discovery, como User Experience, Approach Backlog Building, Lean Inception, retrospectiva, formas de você planejar o roadmap, portfólio, enfim. Tem uma série aí de técnicas, práticas, métodos, formas de fazer que as empresas e os times têm buscado bastante, estruturado. Isso parece estar sendo bem resolvido em alguns lugares. Mas isso só não é o suficiente, né? Tem uma outra parte também que tem sido desenvolvida, mas não tem sido tão aplicado, que já seria mais a parte de técnicas de engenharia, que tem um crescimento, né? Dá para perceber assim, um crescimento, o próprio relatório mostra isso, o crescimento pela busca dessa parte mais técnica, né? E aí tem as técnicas como o Acceptance Test Driven Development, Behavior Driven Development, refatoração, um design simples e emergente, integração contínua, entrega contínua, enfim. Então, essa é a parte que traz uma das amarras que eu comentei antes para os times ágeis, né? A parte técnica. Levando em consideração isso, se a gente for fazer um paralelo com o manifesto, tem 3 princípios no manifesto ágil que refletem bem essa deficiência que eu trouxe aqui para reflexão. Seria a contínua atenção à excelência técnica e o bom design aumenta a agilidade. Então a falta disso acaba emperrando o time. A simplicidade, que é essencial. A simplicidade é a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado. Também a gente tem um amor pela complexidade e os times acabam perdendo um pouco do pragmatismo em algumas situações. E as melhores arquiteturas e requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis, que é a questão da colaboração, do trabalhar junto. Ainda existe muito essa deficiência dentro dos times, né? Traduzindo um pouco sobre essa falta, e resumindo do manifesto, né, do princípio do manifesto, porque é observado, é a falta de excelência técnica e boas práticas de desenvolvimento, a colaboração para buscar novas abordagens que simplifiquem a solução e a comunicação eficaz e rica entre todos os participantes. Então essas são 3 pontos que os times precisam refletir mais frequentemente e tentar resolver de alguma forma ou ir aperfeiçoando durante a jornada aí do desenvolvimento de software dentro dos projetos. A comunicação, eu trouxe aqui um post do Agile Modern, é um estudo do Scott Embry de 2002 a 2005, é um estudo antigo, mas que ainda é muito válido, ainda mais agora que muitas empresas foram para o acesso remoto. Ele faz uma análise em cima desse tipo de característica também. Então aqui nesse artigo ele fala bastante sobre a riqueza dos canais de comunicação, a eficácia do canal de comunicação,
como priorizar a comunicação certa vai ajudar bastante os times a tirar os mal entendidos que vêm com o ruído do telefone sem fio, que acaba se montando dependendo da estrutura e como os times se organizam, e que tipo de comunicação deve ser priorizada para repassar a mensagem ou para registrar uma mensagem, enfim. Então esse é um estudo muito importante e a comunicação tem sido aí uma pedra no sapato para muitos times, né? Então seria interessante aí dar uma analisada nesse artigo. Levando agora para reflexão e tentando responder a pergunta do kit de sobrevivência, eu fiz um paralelo aqui com o reality show lá, o Largados e Pelados, que passa na Discovery. E esse reality show ele coloca lá duas pessoas, geralmente uma de cada do sexo masculino, uma do feminino, totalmente sem nada, sem roupa, sem nada, dão uma sacola para eles colocarem um ou dois objetos para eles sobreviverem numa floresta, em condições adversas, com pouquíssimos recursos. Eles precisam passar lá 20 dias, tem algumas que são 40 dias, enfim. E aqui eu vou tentar fazer mais ou menos essa dinâmica aqui. O que a gente poderia levar nessa sacola para sobreviver dentro desse terreno inóspito de desenvolvimento de software, onde a incerteza, as mudanças são algo que estão inerentes ao processo, né? Então, o que eu levaria na sacola? Eu levaria os métodos de desenvolvimento guiado, né? O XDD aí é de Driven Development. Então, dentro desses métodos, eu levaria o ATDD e o TDD. Eu vou colocar mais um item aqui com um asterisco, que eu vou explicar por que o asterisco nele, que seria o BDD, mas vamos entender melhor quando for entrando em cada um. Então, eu levaria isso na sacola, eu acho que isso seria o suficiente para sobreviver, porque a partir dessas ferramentas aqui, desses métodos, eu conseguiria trazer outras coisas que ajudariam bastante o meu time. Então, mas isso seria essencial. O ATDD, que é o Acceptance Test Driven Development, ele tem 4 etapas. Ele parte da primeira etapa, que é a etapa de debate ali, onde acontece geralmente um workshop com todo o time, os stakeholders, ou às vezes o Power of Three, que é uma outra técnica que é bastante utilizada, que leva alguém da área de negócio, alguém da área técnica, sempre tem ali 3 pessoas envolvidas, alguém de qualidade, ou de qualidade de teste, alguma coisa do tipo. E essas pessoas com essas visões diferentes, um stakeholder, alguma coisa, eles precisam colaborar. Eu gosto muito mais da parte do workshop, onde envolve todo mundo. Eu entendo que tem alguns contextos que nem sempre isso é possível, mas é importante envolver algumas pessoas que tenham visões diferentes, e durante esse debate é onde são esclarecidas algumas dúvidas sobre a história, são feitos alinhamentos de expectativas, o que se espera como objetivo daquela história, o que se espera de funcionamento daquela história. Então o debate ali é em cima disso, é em cima do que se espera ter no final do desenvolvimento daquela história. E depois do debater, que é essa primeira etapa, a gente vai para o refinar. O refinar é o momento de pegar esse entendimento que foi feito no debate, ali no levantamento, nas discussões, nas dúvidas, aí estruturar isso em testes de aceitação, em exemplos, em critérios de aceitação. São itens que vão ajudar a guiar todo o desenvolvimento, vai ajudar o time técnico mesmo, não só saber o que é essencial, o que é primordial e o que ele precisa buscar como objetivo para transformar aquela história em uma história pronta para ir para a produção, para apresentar para o cliente, enfim. Então, essa que é a parte do refinar, é estruturar os testes e os critérios de aceitação. E aí o desenvolver é o momento de pegar esses exemplos, esses critérios e começar o desenvolvimento propriamente dito para construir o software. E aí nesse momento é um momento que a gente deve ter um feedback rápido, se a gente está no caminho, quanto que a gente conseguiu avançar em cima do feedback que eu tenho dos critérios que já foram atendidos ou não. E por último, a gente vai para a última etapa, a quarta, que é a etapa de apresentação, onde a gente leva o resultado desse processo de volta para os stakeholders, para o pessoal de negócio, para eles não só passarem os feedbacks, a gente discutir ajustes, melhorias ali, né? E ter insights para novas histórias, novos requisitos e até novos caminhos ali para o software e para a solução que está sendo desenvolvida.
esse é o fluxo da TDD. Esse seria um fluxo básico para a gente conseguir dar prosseguimento e ir desenvolvendo a solução, tá? Então, dentro da TDD, eu vou passar agora por cada uma das etapas, como é que a gente poderia usar, como é que acontece, né, cada uma dessas etapas. Então, durante o debate, eu tenho uma user story, um requisito, dependendo ali do contexto de lote de itens que a gente leva, teria mais de uma, e é o momento da gente entender bem essa história, tirar as dúvidas, entender o escopo dele, né, o escopo dessa história, e criar e já ter um direcionamento dos critérios, né? Aqui eu trouxe um exemplo: o comprador gostaria de solicitar um cancelamento de pedido. Aí, dentre as restrições, né, os critérios de aceite, o pedido só pode ser cancelado antes do envio, e depois do envio é uma solicitação que vai ser avaliada para poder cancelar. Então seriam esses dois critérios que foram levantados durante essa etapa, foram tiradas as dúvidas de fluxo de usuário, etc. Depois disso, a gente foi para a etapa de refinar. Na etapa de refinar, esses critérios que estavam escritos daquela forma já foram ajustados para um outro formato. Aqui foi usado um formato dado quando então. Então, dados, estou numa listagem de pedidos e o pedido apresentado estiver na situação de aguardando envio, ou seja, não foi enviado, quando solicitar o cancelamento do pedido e aceitar as condições de cancelamento, então o sistema irá enviar um e-mail de alerta para o vendedor e comprador com as informações do pedido cancelado e irá alterar a situação do pedido para cancelado. Então esse é um comportamento mapeado daquele critério que a gente colocou. Só que agora ele já foi estruturado de uma forma que não só a equipe de negócio, como a equipe de técnica, os desenvolvedores, todo mundo ali que está participando, consegue entender bem a situação daquele comportamento, qual é o estado que se espera do sistema. Alguns vão falar, mas isso aí não é o BDD? Também, vamos entender um pouco do BDD então. O BDD, o Behavior Driven Development, também é um método, uma técnica que a gente desenvolve guiado aos comportamentos. Então a gente mapeia os comportamentos aí na linguagem do dado quando então, né? E traz essa visão de guia, né? São esses comportamentos que vão me guiar o que eu preciso desenvolver. Ele é conhecido como desenvolvimento de fora para dentro. Então eu mapeio os comportamentos e esses comportamentos vão sendo desenvolvidos com essa visão do que se espera ali do usuário ali no final. Então por isso que a gente tem essas etapas aí que estão numeradas 1, 2 e 3, vocês vão ver que a 2, que é esse círculo azul, é onde está uma etapa mais interna, que eu vou criando o código, a solução propriamente dita, para atender aquele comportamento mapeado. Então o BDD é bastante conhecido assim, e essa linguagem do dado quando então, ela tem essa estrutura para facilitar o mapeamento dos comportamentos. Então o dado seria onde eu coloco as pré-condições, um estado conhecido, quando é uma interação do usuário, o que é colocado de entrada, o estímulo dentro do sistema, e o então é o resultado esperado. Então com essas três áreas, digamos assim, fica facilmente mapeável, digamos assim, os comportamentos. Existem vários frameworks que ajudam a automatizar essa linguagem para o desenvolvimento, dando um feedback muito mais rápido, né, já criando ali uma cobertura em cima dos comportamentos esperados, que dão um feedback rápido para o desenvolvimento, sabendo se ele está conseguindo progredir e atender os critérios que foram mapeados ali para aquela user story, né? Alguns chamam aí o dado quando então como a linguagem do Gherkin, que é bastante conhecido dentro do framework Cucumber, mas existem outros frameworks como esses citados. O JBehave, que foi feito em Java, foi o primeiro framework criado pelo Danoff, que foi o criador do BDD, SpecFlow para o .NET, Aspect para o Ruby, enfim. O BDD traz uma série de benefícios, né? Ele promove bastante a colaboração e comunicação bem eficaz por causa dessa linguagem ubíqua que ele normaliza, né, com essa sintaxe e já atende aquele item que eu mencionei do manifesto ágil, e ele já permite a automação para uma entrega ali de maior valor e qualidade durante o desenvolvimento. Além disso, essa automação ela mostra para a gente uma documentação viva em termos de especificação. Então, os relatórios que são emitidos por esses frameworks já mostram exatamente os comportamentos para cada um dos requisitos, o que está funcionando, o que não está. Então, ele automatiza bastante esse processo. Isso tem um valor muito grande para o time. Então, eu tenho um retorno em tempo real e ele ajuda a guiar tranquilamente ali o desenvolvimento e os desenvolvedores terem esse feedback rápido se ele já está mais próximo ali do estado de pronto daquele requisito em cima dos critérios que foram levantados. Aí eu venho no estágio de refinar.
Aí o refinamento que eu falei do BDD, eu posso colocar outras coisas, né? Eu posso refinar isso de outras formas. A ideia é que eu estruture isso de alguma forma. Existem outras ferramentas como Concordia, Fitness, que são baseadas em Features Tools, né? São as famosas especificações por exemplo. Então eu consigo documentar, criar os exemplos dos contextos que eu estou esperando do meu sistema e fazer uma interface ali de comunicação entre essa documentação e o próprio sistema para quando eu rodar os testes para gerar essa documentação, ele já vá fazendo a validação dos exemplos mapeados. Então essas são outras ferramentas que ajudam a estruturar e automatizar esse processo aqui também, que vai ajudar a guiar o desenvolvimento. Uma mensagem bem importante da Janete Gregori é: ao chamarmos de BDD ou ATDD ou especificação, por exemplo, queremos o mesmo resultado. Então, um entendimento comum, compartilhado do que será construído para tentar entregar o que é certo da primeira vez. Sabemos que nunca será, mas com menos retrabalho ficará melhor. Então, independente se é BDD, se é o ATDD mesmo, ou a especificação, por exemplo, que você vai usar ali para conduzir esse desenvolvimento, o importante mesmo é a gente alcançar esse objetivo. A Janete Gregori, junto com a Lisa Crisp, foram as autoras do livro Agile Testing, que é bem famoso aí nessa parte, tá? Aí a gente chega na parte do desenvolver, que seria a penúltima etapa. No desenvolver, eu vou usar meu outro item da sacola, que seria o TDD. Então, o TDD ali, a técnica do vermelho, verde refatora, né? Tem um fluxo bem simples, mas bem difícil de se aplicar, exige bastante treino e aperfeiçoamento da técnica, e a ideia é que a gente sempre coloque um comportamento não esperado no sistema, assim como o BDD mapeia, mas o TDD a gente consegue ver isso num nível bem de unidade ali no código também, e você mapeia esse comportamento no código que você quer que ele tenha, mesmo que ele ainda não tenha, se certifica que ele não tem, que é a etapa do vermelho, que é o teste falhando. Aí eu escrevo da forma mais simples para passar no teste, né? O Keep It Simple Stupid, que é o KISS, né? A abordagem do KISS. E quando eu consigo alcançar o verde, que é o teste passando, aí eu tenho a segurança de refatorar, que seria tentar escrever, melhorar o meu código, deixar ele mais limpo, mas mantendo o mesmo comportamento e me certificando que ele continua passando, até que eu vá para um outro comportamento esperado no meu sistema e eu tenha que mapear mais um teste e fazer esse ciclo até que eu cumpra ali a solução que eu estou buscando. O TDD ele é uma ferramenta extraordinária para o desenvolvimento, é uma técnica que ajuda muito do desenvolvimento, não é uma técnica de teste, não é uma técnica tão focada na comunicação como é o BDD. A técnica do TDD ele tem um objetivo bem claro de ajudar no design, em simplificar o design, criar um design emergente, deixar o código limpo e facilitar bastante o feedback para o desenvolvedor. O Kent Beck, que é o autor do livro de TDD, ele faz uma analogia bem legal, que é a questão dele, uma pessoa escalando. O TDD é como se você coloca a estaca na parte de cima, onde você quer chegar, que é a abordagem do finja que você, até que você seja, né? Aí você coloca a estaca onde você quer chegar, que é o teste falhando. Aí você tenta chegar de uma forma mais simples possível. Chegou lá no patamar que você travou lá o gancho, você está em segurança, que seria o teste passando, agora é a hora de se acomodar para pensar no próximo movimento. E aí é a hora de refatorar para você ficar bem tranquilo, em segurança, travado, etc. Então é uma analogia bem legal. O TDD ele promove ali o Baby Steps, você fazer a solução bem cadenciado, com essa visão em termos de ir arrumando as coisas, não deixar nada para depois, para ser acumulado como dívida técnica, né? Então ele vai promover ali o design simples e emergente, ele blinda o código, porque o teste já vai nascendo até antes da própria solução, então ele já vai blindando essa solução com código de teste automatizado, que vai te dar um feedback bem rápido, e isso é a base da integração contínua, então ele já dá um gancho ali para outras técnicas que vão ajudar o time de desenvolvimento em termos de feedback, né? Vai ajudar a diminuir a dívida técnica. E o teste automatizado, mesmo nesse nível de unidade, ele já serve de especificação técnica para os desenvolvedores. Quando o outro desenvolvedor precisar alterar aquela classe ou acrescentar alguma coisa, ele tem toda uma especificação técnica de como aquela classe funciona para poder ele colocar um novo teste e criar mais uma parte. Então isso também é um grande benefício do TDD. Pronto, quando eu terminei essa parte de desenvolvimento com o TDD, aí as coisas que eu fui desenvolvendo no TDD,
eu já tenho feedback em termos de unidade, já tenho feedback também em termos de comportamento de fora, né? A questão do fora para dentro, como eu mencionei, que pode ser mapeado tanto no BDD como no outro, eu já estou pronto para levar isso para a última etapa, que seria a etapa de apresentação para o cliente, onde o cliente vai me dar o feedback, vai me dar um retorno de como funciona. Então, o kit de sobrevivência, qual seria? Para mim seria o ATDD, o TDD seria o meu kit de sobrevivência. Se eu tivesse que ir aí para a floresta ágil, eu levaria o ATDD e o TDD comigo para organizar o meu time, para organizar o fluxo de absorver e ter o entendimento, o alinhamento das expectativas, desenvolver e entregar alguma coisa para o meu cliente num fluxo bem cadenciado. Então, acho que essas técnicas me ajudam bastante. O BDD ali como para auxiliar a questão de comunicação. Um mantra que a gente tem no X-Wing Program, o IAGNE, né? Você não vai precisar daquilo, você vai levar só o que é essencial. Essas três que eu mencionei acabam trazendo várias outras juntas, como o teste automatizado, refatoração, o design simples e emergente, você se focar só no que é realmente essencial, programação em par, revisão de código, alinhamento de expectativa melhorando a comunicação e a própria qualidade. A qualidade, eu ainda tenho uma ressalva a mais, que muitos times trabalham com a qualidade como se fosse uma fase. Isso é um erro bem grande, porque quando eles colocam uma fase, geralmente essa fase é a última, ela é não só tirada, entre aspas, a responsabilidade da qualidade das outras fases, e é colocada toda em uma fase só, para certificar que foi feito com qualidade. E essas outras fases, quando atrasam, acabam estrangulando a fase que foi colocada como teste, e aí os times abrem mão da qualidade. Não é à toa que uma grande reclamação é essa dívida técnica grande que a gente tem nos times. E aí o TDD e a TDD, eles diluem um pouco mais isso, e o entendimento de ter uma fase de teste na verdade, é diferente dentro da agilidade. A qualidade ela precisa ser transversal, todos têm que se preocupar com a qualidade, todos são responsáveis pela qualidade. Então, com todas essas técnicas, essas possibilidades que eu tenho com o que eu levei na sacola, eu consigo atender aqueles 3 itens que eu mencionei do princípio, ou pelo menos eu consigo me alinhar mais e buscar me aproximar mais daqueles princípios, os 3 que eu mencionei logo no início. Bom, essa era a reflexão que eu tinha, espero que ajude a procurar mais o interesse em cima dessas técnicas que podem ajudar bastante o time de vocês. Obrigado.